Estamos aí mais para a continuação da aula do capítulo 7, que é a América. Nossa primeira parte nós falamos sobre a América como um todo, aspectos relevo, América do Norte, América Anglo-Saxônica, América Latina, e eu tinha falado com vocês que a gente ia continuar, porque como é muito extenso o continente, nós separamos a América Anglo-Saxônica, parte histórica, juntamente com a América Latina, e agora só a parte da América Latina, porque a anglo-saxônica nós já tínhamos visto, são os dois países desenvolvidos na América, o Canadá e os Estados Unidos. Então agora nós vamos ver toda a parte da América Latina, desde o México até a Argentina. Como nós falamos, o tipo de colonização que foi exercido aqui na América Latina, levou todas as consequências geradas hoje. Por quê? Nós sabemos que na comparação das duas Américas, a América anglo-saxônica e a América Latina, o tipo de colonização foi diferente. Na América anglo-saxônica, nós tivemos a colonização de povoamento. Então, as pessoas saíam da Inglaterra ou de alguns outros países de origem anglo-saxônica para fixar residência nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eles iam para morar lá, diferente de toda a América Latina, de colonização portuguesa e espanhola, que vinha simplesmente de explorar, tirar tudo e levar para a metrópole. Essa foi a diferença da colonização. Por isso que eles desenvolveram e a América Latina está em desenvolvimento com a industrialização tardia. Vamos explicando isso passo a passo, que vai ficar mais interessante, vocês vão ver. Eu coloquei aqui, igual no seu livro, tá assim, América Latina, situação atual de subdesenvolvimento. Para a gente saber esse assunto, igual está no livro de vocês, eu coloquei marcas do passado colonial. Como era a exploração. Tudo que era de riqueza natural era levado para a metrópole. Então, esse processo de exploração foi principalmente de fornecimento de recursos, tanto mineral como de gêneros agrícolas, para as metrópoles, Portugal e Espanha. Esse processo, eles não queriam a extensão da metrópole para cá, diferente da colonização inglesa, que era de fixação de moradia. Aqui simplesmente era explorar, tirar e levar para a metrópole. Então, é muito interessante, como vocês vão ver no decorrer dos vídeos, a subordinação colonial aos interesses metropolitanos, que impediu a expansão do mercado interno, bloqueando o desenvolvimento das colônias. Vou dar um ponto aqui, vou explicar o porquê. No processo de colonização, de povoamento, o que aconteceu nos Estados Unidos e Canadá? Como era a extensão do Estado inglês, eles levaram as suas indústrias para lá, para colocar industrialmente as colônias, certo? Então, no instante que os Estados Unidos e o Canadá passaram a receber essas indústrias do reino da Inglaterra, eles começaram, a colônia, a começar o desenvolvimento industrial das colônias. Então, quando começou a independência americana, que foi em 1776, houve a ruptura da colônia com a metrópole, que era a Inglaterra, eles já tinham sido
já tinham tido o processo de industrialização. O diferente da América Latina, do México até a Argentina, né, eles simplesmente eram de exploração. Eles encontraram com diversos reinos aqui, os maias, os incas, os astecas, que eram populações locais, certo? Que tinham ricos em minerais como ouro. Então, para eles, simplesmente era expoliar o que podia e levar para as suas metrópoles, que era Portugal ou era a Espanha, certo? Então, igual que eu coloquei aqui, ó, a transferência de ouro e prata das colônias para as metrópoles espanholas foi gigantesca. Isso também ocorreu nas colônias portuguesas, sobretudo com ouro descoberto no século XVIII na região de Minas Gerais. Então, quando foi descoberto o ouro aqui em Minas Gerais, por isso nós temos o nome Minas Gerais, aí que a exploração foi maior ainda. Simplesmente pegava tudo que podia e transferia para Portugal. A mesma coisa com a Espanha. Todos os minérios ricos, minérios preciosos, pedras preciosas, como no caso o ouro, a prata e os diamantes e outras pedras preciosas que eram descobertas na América, do México até a Argentina, tudo era transferido para a colônia espanhola. No Brasil, no instante que nós somos a única colônia portuguesa na América. O resto todo da América Latina foi colônia da Espanha. Então, todos esses países sofreram essa exploração simplesmente de retirar tudo que era de valor e enviar para as metrópoles. Então, todos os países da América Latina, eles são de origem agrícola. Por que isso? Igual, origem agrícola e origem de extrativismo, como nesse slide aqui. Ainda hoje, a mineração possui grande peso na economia de vários países da América Latina, como a Venezuela, Equador, Peru, Chile e Bolívia. O Brasil também entra aqui também. A manutenção da divisão internacional do trabalho em vários países da América Latina, desde a colonização, caracteriza-os como fornecedores de matéria-prima para as nações. Como eu falei quando nós estávamos estudando a primeira parte da América, falei com vocês assim, no mapa dos Estados Unidos, que onde praticamente todo o estado ele é industrializado, e nós somos fornecedores de alimento para eles, certo? Nós somos países com base agrícola, então a nossa produção agrícola é para exportação, tanto para os Estados Unidos como também para a Europa. E existem diversos contrastes aqui na nossa América Latina. Por quê? Nesse mapa, nesse slide aqui mesmo, a gente mostra essa divisão, essa diferença. Por quê? No primeiro desenho, nós temos aqui no Peru uma agricultura de subsistência. Igual aqui, ó. As pequenas e médias propriedades respondem por uma parcela significativa de produtos, como milho, feijão, batata, e são destinados ao mercado interno. Porém, aí vamos para outra foto. Com o incentivo que as grandes propriedades recebem dos governos, você pode ver, altamente tecnológica, mecanizada a agricultura. Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a parte da soja, ela é totalmente mecanizada, lá no Goiás e no Mato Grosso. Então, são imensas áreas de fazenda com uma monocultura. Então, toda essa produção é destinada para exportação. Já, igual aqui no Peru, são agricultura de subsistência destinada para o mercado interno, para suprir o país. Então, são diversas pequenas propriedades
que supre o país, porém as monoculturas são totalmente para exportação. E isso acontece desde o México até na Argentina. Toda a América Latina são esses contrastes aqui. Eu dei esses dois exemplos aqui para vocês verem, porque a monocultura altamente desenvolvida, altamente industrializada, mecanizada, em compensação, a que supre a população é precária. Você pode ver que eles ainda estão na enxada, bem rudimentar. Por quê? Nas grandes monoculturas, recebe subsídio do governo, recebe muito incentivo. E as pequenas propriedades não têm isso. Continuando, a questão dos latifúndios e monocultura. Nos latifúndios e monocultores, é alta produtividade, como eu mostrei para vocês. A produção ela é totalmente mecanizada, com o destino para o mercado externo, para exportação. Igual nessa frase aqui é muito interessante. Alguns países da América Latina, a criação de gado de corte, principalmente bovino, que é destinada à exportação. Aqui no Brasil, a nossa carne, ela é praticamente todinha para exportação. E nós temos pequenos produtores que abastecem internamente. E isso acontece em todos os países onde tem esse processo na América Latina, certo? Igual aqui, ó, no outro tópico, então, as pequenas e médias propriedades respondem uma parcela significativa de produtos destinados à alimentação básica da população e também por uma pequena parcela da produção pecuária. Porém, a produtividade é baixa nessas propriedades, porque eles não conseguem se modernizar, eles não têm incentivo do governo, certo? Eles não têm incentivo do governo, o que tem nas monoculturas. E na América Latina é necessária uma política agrícola de incentivo aos pequenos proprietários, porque esses pequenos proprietários é que suprem as nações, que suprem a população, e não as monoculturas, que é destinada totalmente para o mercado externo. Assim ocorre nas grandes propriedades que produzem para o mercado interno. Então, nesse desenho aqui, o agronegócio, nessa charge, nós podemos ver que os produtores pequenos são engolidos pelos grandes, certo? As colônias, né, de exploração que forneciam as mãos de obra para as metrópoles, tornaram fornecedores de matérias-primas. O que a gente é hoje? Nós somos o extrativismo que era ocorrido nas colônias, continua a mesma coisa hoje. Nós exportamos minério de ferro, nós exportamos magnésio, manganês, cobre, certo? E a gente na produção agrícola totalmente voltada para a exportação. É onde eu falei nos slides anteriores, a pequena propriedade é que supre as necessidades básicas da população, que ocorre o contrário dos países desenvolvidos. Primeiro eles suprem o mercado interno e o excedente que é exportado, certo? O excedente é exportado. É o contrário aqui na América Latina. A maior produção é para exportação e o pequeno produtor é que supre toda a população. O que acontece, muitas vezes, nós temos isso, realidade aqui no Brasil, realidade no México, na Argentina, que são os maiores países da América Latina. Brasil, México e Argentina são os maiores. O problema é igual. Porque como a produção é voltada totalmente para o mercado externo, eles não conseguem suprir. Aí nós temos o déficit de alimentação, entendeu? E não é revertido para a melhoria da população. Esse processo, como são monoculturas, e fora, esse recurso ele não é revestido para o bem-estar da população.
Por isso que nós vamos ver mais para frente, diversos problemas sociais devido a esse tipo de heranças da colonização, que é a exploração de exploração. Igual aqui, eu cheguei no ponto que vocês queriam ver. A urbanização foi desfreada, certo? Então aqui, ó, urbanização econômica e economia da América Latina. Esses podemos ver disparado que é a diferença. Altamente poderosa e os aglomerados gigantescos. E eu coloquei assim, eu fiz um resumo para ficar bem interessante para vocês. A urbanização da América Latina foi exuberante, ou seja, uma grande parte da população não teve acesso à moradia adequada e nem aos serviços urbanos mais essenciais, como saneamento básico, segurança e coleta de lixo. Formou-se uma nítida desigualdade social no meio urbano. É o que retrata aqui, ó. Eu dei 3 cidades aqui: São Paulo, a cidade do México e o Rio de Janeiro. São os maiores centros, né? Que é o Rio de Janeiro, São Paulo e a cidade do México. Então, você vê a disparidade que é questão da população nessas 3 capitais. E o México, ele tem a influência muito grande, porque como ele pertence à América do Norte, ele tem essa influência. Porém, o processo de colonização que foi igual ao nosso, temos o mesmo problema social. Certo? Então, desse modo, apresenta de um lado áreas dotadas de amplas infraestruturas e os melhores serviços nos bairros mais carentes. Os exemplos que pode citar são os barracos de favela no Haiti, nesse caso, nesse pequenininho aqui, juntamente com todo o processo de industrialização. Então, a gente vê nitidamente em todas as capitais esse processo de infraestrutura legado a nenhuma estrutura. Então, nos próprios bairros. Então, vamos puxar aqui para a nossa cidade. Nós temos esse mesmo problema aqui em Belo Horizonte. Nós temos esse problema também aí em Contagem, certo? Uma área muito urbanizada, em compensação, um aglomerado muito grande. Então, esse processo, ele é em toda a América Latina. Todas as capitais têm esse problema social. Não é, não, isso só acontece no Brasil, acontece só no Paraguai. Não, são em todas as capitais. Do México, repito, do México à Argentina tem esse problema. E tem locais, igual eu citei aqui, o Haiti também. O Haiti é esse pequeno menorzinho aqui, que é pior ainda, porque lá ainda está mais atrasado. Ainda teve um terremoto no ano de 2010 que devastou o país, aí que ficou pior ainda a situação deles ainda. Como eu tinha falado com vocês, a economia latino-americana, ela tem a principal voltada para o setor primário, corresponde a extrativismo vegetal e mineral e a produção agrícola. Então, a base econômica de toda a América Latina, ela é agrícola. Isso começou a mudar, eu dei esse exemplo aqui, isso começou a mudar na metade do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Principalmente aqui no Brasil, onde nós tivemos, vocês já estudaram isso na 6ª série, onde nós tivemos a industrialização brasileira na década de 50. E isso aconteceu em todos os países da América Latina. A industrialização começou na segunda metade do século XX. Então podemos ver que é bem recente a industrialização na América Latina, visto que, como eu falei com vocês, na América anglo-saxônica a industrialização começou no final do século XVIII. Quando houve a Revolução Industrial na Inglaterra, Estados Unidos e Canadá era colônia de povoamento da Inglaterra. Então foi transferida a industrialização também para as colônias. Então, para vocês verem,
Eles já começaram a se industrializar praticamente quando começou a Revolução Industrial, juntamente com a Inglaterra. Eles eram colônia da Inglaterra, eles eram a Inglaterra também. Então, sofreram a influência da industrialização. Então, eles estão na nossa frente 150 anos de industrialização. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Então, esse processo que começou de reconstrução devido à guerra é que começou a industrialização dos países latinos, aqui na América Latina, certo? Então, como a nossa base, nesse tempo todo, desses 150 anos que estão na nossa frente, era agrícola e de extrativismo mineral e vegetal, nós estamos caminhando, vamos falar assim, nós ainda estamos engateando para a industrialização. Apesar de ter muita influência de outros países, não só dos Estados Unidos, como o Canadá, mas como os países europeus, como o Japão e outros países que já estão desenvolvidos, influenciando aqui, né? Visto que tem muitas indústrias, tanto europeia como asiática, no caso do Japão, e dos Estados Unidos, influenciando na economia desses países aqui na América Latina. Então aqui, ó, a outra característica dos países latinos é a industrialização tardia, que veio ocorrer apenas no século XX, tendo em vista que a Revolução Industrial teve início do século XVIII e início do século XIX. Está vendo aqui? Então, no final do século XVIII, que foi em 1770, que teve a Revolução Industrial na Inglaterra, esses dois países, Canadá e Estados Unidos, eram colônia inglesa. Então, eles tiveram a influência industrial. Para a gente ter, aqui eu coloquei totalizando quase 100 anos de atraso, mas se a gente for reparar mesmo, a nossa Revolução Industrial brasileira foi na década de 50, então nós tivemos 150 anos de atraso. 150 anos de atraso. E nisso, o Brasil, o maior país da América Latina. Os outros foram desse mesmo ano para frente. Então nós temos um país como o Haiti, que a revolução, ou a industrialização, já começou praticamente nos anos 70. Nós temos 40 anos de industrialização nesses países, que lá é uma ilha, certo? E essa influência de extrativismo, né, que foi a colonização portuguesa e inglesa em toda a América Latina, é que barrou, travou toda a Revolução Industrial na América Latina. Eu fiz um resumo dessa matéria, porque para a gente estudar separadamente a América anglo-saxônica e a América Latina, a gente tinha que separar. Então, nesse último slide, eu coloquei eu separei o México, a América Central, a América Andina, a América Latina e o Brasil. É igualzinho, igualzinho está no livro de vocês, por quê? Para a gente ver a diferença entre as regiões, porém com um denominador comum que foi o extrativismo. Então, no livro de vocês, ele cita o México, né? É uma das maiores economias da América Latina, mas faz fronteira ao norte com os Estados Unidos. Então, o México pertence à América do Norte, como nós vimos. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, certo? E na América Central, nós temos países que são ilhas, né? E aí, essas ilhas, como elas não são de tamanho exuberante, elas são praticamente de extrativismo vegetal. E os países da América do continente, né? Que formam igual tem o Panamá, tem a Guatemala, Costa Rica e outros países que são de extrativismo tanto vegetal, mineral e fornecimento agrícola.
certo? São países também agrícolas. E aqui na América do Sul, eu separei na América do Sul de 3 maneiras: a América Andina, a América Latina e o Brasil. O que quer dizer isso, professor? A América Andina, que estão na presença desculpa, na Cordilheira dos Andes, que são os países chamados andinos, que é a Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e o Chile. Todos esses países são de extrativismo. A Venezuela com o fornecimento de petróleo. Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Chile são de extrativismo mineral e de exportação agrícola. Já os países da América Latina, que é o sul da América do Sul, da Argentina, Paraguai e Uruguai, são países que são banhados pelos rios do Prata, como está, né, Platina porque vem de origem espanhola, então é a bacia da Prata, onde tinha o extrativismo de fornecimento de prata. Uma das maiores reservas de prata está aqui na América do Sul, nesses países, então formados pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Então é onde escoava toda a prata que ia direto para a Espanha, certo? E o maior país da América Latina, como eu falei com vocês, o mais populoso e o maior, um país continental, que é o Brasil. Nós somos o único país da América Latina que fala a língua portuguesa, não tivemos influência da língua espanhola, né? E ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, excetuando o Chile e o Equador, que estão separados pelo Peru e o Equador, e Argentina e Paraguai, que estão do lado do Pacífico. A gente não tem fronteira com eles. Porém, igual aqui, o crescimento demográfico é muito grande na América Latina, a região global mais urbanizada. O que é isso? Porque, como eles são as moniculturas e mecanizando o campo, eles levam, as pessoas saem do campo e vão para as cidades. Igual aqui, ó, com cerca de 82% da população vivendo em cidades. Essa urbanização acelerada e sem planejamento, como nós vimos mais para trás nos slides anteriores, não tem uma infraestrutura, onde gera diversos problemas urbanos. Nós vimos nos slides para trás a influência de uma área estruturada e as aglomerações nas favelas desse jeito, nos 3 exemplos que eu dei: Rio de Janeiro, São Paulo e a Cidade do México. Porém, na parte política de toda a América Latina, nós tivemos o autoritarismo político. O que é isso? Foram aquelas ditaduras onde o governo, golpes de Estado, golpes parlamentares, as reviravoltas eleitorais e as intervenções militares. Então, em quase todos os países da América Latina, nós tivemos golpes militares, tivemos revoluções, tudo nesse período do século XX, logo no começo da industrialização, depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui mesmo no Brasil, nós tivemos a revolta militar no ano de 64, no Chile na década de 70, na Argentina a mesma coisa, na década de 70, no Paraguai também tivemos a influência de revoltas. Já agora, recente, na Venezuela, Hugo Chávez, também com agora esse problema todo lá na Venezuela, a situação que ela está, porque veio de uma intervenção militar. A Colômbia também nós tivemos problemas militares, e assim o Peru com ditaduras em quase todos os países, na Nicarágua, também na América Central, no Panamá, no próprio México nós tivemos essa revolução de intervenção militar. Então o autoritarismo político ele vem agregando no século XX praticamente todo na América Latina. Tivemos, igual aqui, também coloquei um adendo, chama diferenças entre os países latino-americanos, que diz respeito ao tamanho da sua população e a influência no mercado mundial. Nós temos 3 países que se destacam na América Latina. É o Brasil, é o México e a Argentina. Por
porque são os 3 maiores países do continente, certo? Porém, nós estamos no processo de desenvolvimento, os 3 países, onde nós temos um IDH maior do que os outros países, e o Brasil, como é o maior país, é um país continental, ele exerce influência em todos os outros. Né? Tanto que nós criamos o mercado comum, que é o Mercosul. Porém, o Mercosul, além de fazer comércio com todos os países da América do Sul, excetuando a Venezuela, a gente faz também comércio com os países da América Central e com o México. Né? Apesar do México pertencer à América do Norte, que ele pertence ao bloco do NAFTA, né? Que é Canadá, Estados Unidos e o México, a gente também consegue acessar uma boa parcela do NAFTA com a influência do México e o Brasil, o Mercosul. Então, nesse processo todo de colonização, de exploração que foi exercida na América Latina, é que nós estamos vendo os reflexos dessa exploração ainda hoje, com a industrialização ainda nos primórdios. A gente não tem toda uma infraestrutura que os países desenvolvidos possuem, porém a grande batalha dos governantes para tentar reverter esse quadro. Certo, gente?